Olá, estamos no canal Laisone para mais uma reflexão, para mais um insight. No domingo passado, 24º domingo do tempo comum, a segunda leitura foi tirada da Epístola de São Tiago, um assunto que muitas vezes em fóruns diferentes tem se discutido. A questão da relação entre a fé e as obras. Muitas vezes, a questão que nós temos levantado é esta. Para que eu possa entrar nos céus, na vida depois da morte, as minhas obras contam, não é? Quem anda a fazer obras más há de ir ao inferno. E quem anda a fazer boas obras, esse irá ao paraíso. Você ainda acredita nisso? Você acredita que se fizer obras más, irá ao inferno? Se fizer obras boas, irá aos céus? Me parece que todos nós, acreditamos que ou havemos de entrar nos céus, ou simplesmente é tudo aqui. Como que você acha? Eu gostei de uma reflexão de, se não estou em erro, é Sócrates, que dizia o seguinte, que enquanto eu estiver vivo, eu tenho que fazer boas obras. Ou por outra, eu tenho que viver bem, tenho que viver dignamente, da melhor forma possível como um ser humano. Por quê? Porque quando eu viver bem, uma vida cheia de virtudes, cheia de respeito, de dignidade da minha pessoa e da pessoa do outro. Quando eu morrer, se é que existe uma vida depois da morte, se é que existe o paraíso, esse vai me pertencer. Ou, se é que não existe paraíso, pelo menos eu terei dito que vivi bem enquanto estive a respirar nesta vida presente. De uma ou de outra maneira, quer exista a vida depois da morte, quer não exista, o que importa sobretudo é que enquanto eu estou aqui, quero viver da melhor forma possível. Essa reflexão me fez recordar também a reflexão de um filósofo, Fernando Savater, espanhol, naquelas cartas ao seu aluno, uma das cartas em que ele dizia que o que importa não é tanto se existe ou não vida depois da morte. O que importa de fato é que existe vida antes da morte. E, portanto, essa vida precisa de ser bem vivida, precisa de ser bem apimentada, para que possa valer a pena viver. Mas então estava a dizer, né, essa relação entre a fé e as obras. Que tipo de relação existe entre a fé e as obras? Esta leitura, que é da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18, muitas vezes tem sido colocada em contraste com São Paulo. Por quê? Deixe-me ler a leitura. Não é comprida, é curta. Diz assim São Tiago: de que serve a alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento
de cada dia, e um de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também, a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Então, muitas vezes, essa relação fé-obras tem levantado esse pequeno conflito de discussão com o pensamento de São Paulo, sobretudo na carta aos Romanos, quando fala do justo que só viverá pela fé. De fato, esse era um dos princípios, né, de Lutero: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Só a fé, só a graça, só a escritura. Então, como que nós devemos perceber isso? Só a fé basta ou a fé precisa de obras? Só a fé basta, como diz São Paulo, ou a fé precisa de obras, como diz São Tiago? O que eu quero partilhar consigo é que o que os dois dizem tem a sua razão de ser. Porque, começando com Paulo, diz: o justo viverá pela fé. Vê, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Ele viverá. Viver é uma obra. É uma grande obra. No Evangelho de São João, capítulo 6, quando Jesus começa a discutir, começa a explicar aos judeus sobre a necessidade de olhar para o alimento que vem dos céus, os judeus perguntam a Jesus: o que é que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é acreditar naquele que Ele enviou. A fé. A obra de Deus é a fé. Acreditar naquele que enviou. Então, estamos já a ver que a própria fé é uma grande obra. Dizer que a fé é uma grande obra significa dizer que a fé é algo que eu preciso de trabalhar, que eu preciso de operar, que eu preciso de cultivar. A fé é algo que me coloca em certos processos de atividade. E a fé, vista em termos cristãos, mais ou menos tem essas fases, não diria fases, mas processos. O primeiro processo é o momento da escuta ou da leitura da palavra, o momento em que eu conheço a palavra. O segundo momento, que é o momento mais chato, é o momento da cristificação, o momento em que eu permito ou faço com que essa palavra se encarne em mim. Momento em que eu me deixo transformar à maneira da mente de Cristo. Por isso falamos de processo de cristificação. Então, este processo de cristificação me transforma e faz com que eu afirme aquilo que Paulo disse na carta aos Gálatas, que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esta é a dinâmica da fé em mim. A fé me transforma. A fé faz morrer tudo o que em mim é a caducidade da minha humanidade e faz ascender em mim a mente de Cristo, o modo de ser de Cristo, o modo de atuar de Cristo. Por isso me chamo cristão.
Então, esse processo de cristificação. E agora, o que acontece? O terceiro processo é que eu constato que nesse processo de cristificação, eu não estou sozinho. Existem outros que também, tendo escutado a palavra, tendo aceito essa palavra, também estão no processo de cristificação, estão no processo de encarnação, estão no processo de transformação interior que consiste na morte progressiva daquela caducidade humana que existe dentro de mim e a ascensão progressiva da mente de Cristo, dos valores de Cristo, da vida de Cristo em mim. Então eu descubro que não estou sozinho neste processo. Há outros que estão no mesmo processo comigo, que acreditam no mesmo caminho. Então, este é o terceiro processo, o processo da partilha. E é aí onde eu experimento o sentido de igreja. O sentido de igreja se experimenta quando eu descubro que não sou eu sozinho quem é o destinatário do convite de Jesus, mas todos nós, há outros também como eu. Então veja, o primeiro processo é a escuta da palavra, o momento em que eu conheço a palavra. O segundo processo é este longo, que é o processo de cristificação, transformação interior segundo a mente de Cristo. E o terceiro momento é o momento da partilha, porque aí eu vejo que eu estou num processo e há outros que também estão no mesmo processo. Neste terceiro momento, neste terceiro processo, eu compreendo que a minha fé é uma realidade pendular da comunidade, da igreja para mim e de mim para a igreja. A igreja cresce com a minha presença e eu também cresço porque a igreja me ajuda a crescer. É aí onde eu também experimento que a fé, sendo uma realidade pendular, me faz compreender que um cristão só é cristão na comunidade. Aí se realiza aquilo que os padres da igreja diziam: unus Christianus, nullus Christianus. Um cristão não pode ser cristão. Um cristão só é cristão na comunidade. Por quê? Porque a fé tem esse lado individual, mas tem esse lado coletivo, comunitário da igreja. E o quarto processo, que eu diria que é o último, é aquele em que eu e os meus irmãos, experimentando essa questão de sermos comunidade, de sermos igreja, descobrimos-nos igreja no mundo. Descobrimos-nos igreja no meio da sociedade. Descobrimos-nos num contexto em que estão os outros que têm uma fé diferente ou não acreditam naquilo em que nós acreditamos. Então, diante desta realidade, diante destas pessoas que acreditam diferente de nós, a minha atitude torna-se atitude de missão. Em que sentido isto? Que a minha experiência de fé, diante de pessoas que não acreditam como eu, me leva a viver uma vida tal que faz com que os outros possam dizer: vale a pena o jeito como você vive, olhando para a forma como a fé me compromete no dia a dia. Essa fé não é uma fé morta, é uma fé que se manifesta naquelas obras que brotam dela mesma. Gosto de comparar isso com a lâmpada, a luz. A lâmpada, a sua natureza é de iluminar. Se eu estou perto dela, eu fico iluminado. Se eu estou longe dela, eu não fico iluminado ou fico pouco iluminado. Mas a natureza dela é iluminar. É assim a pessoa que vive pela fé. A fé dela
faz com que dela haja uma fonte de vida que jorra para a vida eterna, do jeito como Jesus dizia àquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João. A pessoa que tem fé, ela própria, dela nascem automaticamente essas obras. É por causa disso que São Paulo distingue entre as obras da fé e as obras da lei. O que são obras da lei? São aquelas obras que eu faço porque a igreja me diz. Eu faço porque o meu patrão pediu. Eu faço porque a lei mandou. Eu faço porque há uma normativa que me obriga a fazer do jeito como devo fazer. Não que haja um convencimento, uma conversão de dentro. Enquanto as obras da fé são aquelas que brotam por causa da fé que eu tenho, por causa daquela disposição interior. Por exemplo, se você é uma pessoa boa por dentro, é uma pessoa justa por dentro, é uma pessoa reta por dentro, as obras boas, as obras retas, as obras justas, elas brotam automaticamente. Não precisam de ser normativas, não precisam de ser cumprimento de uma lei. Por isso Santo Agostinho dizia, né? Ama e faz o que queres. Porque quem ama, o amor que ela tem, faz com que dentro dela haja uma luminosidade que se manifesta nas obras que a pessoa faz. Tornam-se obras da luz. Daí aquela expressão de Jesus no Evangelho de João, que quem anda na luz não tropeça, mas quem anda nas trevas tropeça. Por quê? Porque a luz é essa clareza interior. Quem tem essa clareza interior, que é a fé, as coisas que ele faz são coisas que brotam desta clareza. Eu não sei se consegui fazer-me perceber, mas o que eu queria dizer é que quando Tiago diz fé sem obras está morta, é porque não é possível você ser uma pessoa de fé se essa fé não se traduz em obras. Porque a fé em si já é uma grande obra e se manifesta no modo como você vive. E Paulo diz, o justo viverá pela fé. Isso se vê pelo comportamento do dia a dia. A pessoa que vive pela fé não faz as coisas porque a lei manda. Não faz as coisas porque é assim como tenho que fazer. Faz as coisas porque essas coisas boas brotam dessa riqueza que existe de dentro de si. Não é? Como Jesus dizia também no Evangelho de Lucas, né? Ex abundantia cordis hos loquitur. Da abundância do coração fala a boca. Então, veja na sua vida como é que a coisa acontece. Viva as consequências da sua fé. Mas primeiro, permita que você se transforme em função da fé que você diz que professa. Não é suficiente dizer pela boca. É preciso estar cheio no coração. Sei que você gostou dessa pequena reflexão em relação à fé e às obras. Eu lhe convido a se inscrever neste canal Laisone, se ainda não se inscreveu. Ou se já se inscreveu, possivelmente tem amigos, amigas, colegas, para quem você deve recomendar também este vídeo e este canal. Convide os seus colegas para fazerem parte desta comunidade do canal Laisone. Eu gostaria de ter os seus comentários. Como você entende a relação entre a fé e as obras? Como que você entende a aparente contradição entre o que Paulo diz, o justo viverá só pela fé, e o que Tiago diz, mostra-me a sua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Mostre também por meio dos seus comentários o que você pensa disto e, sobretudo, como você experimenta isso na sua vida. Acha que a sua vida percorre uma certa dimensão de fé, é consequência de uma fé que existe dentro de você e brota nas atividades, nas obras que você realiza? Eu paro por aqui e espero por si
no próximo vídeo. Tchau!